Bom dia, pessoal. Vamos lá, estou iniciando esse processo também. Bom dia a todos aí. Já de antemão vou pedir desculpa por algum equívoco aqui, porque, embora tenha dado uma treinada, confesso que é a primeira vez que eu estou utilizando a tecnologia para poder desenvolver uma aula, ok? Então, eu vou me organizar aqui para que a gente possa dar início, então, a essa atividade aqui. Deixa eu só me ver. Ok. Subir isso aqui. Ok. Talking through. So, oi, gente. Vocês conseguem ver o slide ou não? Sim, dá para ver sim. Dá para ver? Sim, Ok. sim. Deixa eu ver primeiro se consigo colocar também as questões aqui para a gente iniciar as questões. Deixa eu ver. Esse aqui eu acho, tá. Como é que eu ponho esse aqui? Acho que é aqui, ó. Ok. Eu queria começar com aquelas questões, primeiro, que a gente tinha formulado para vocês, mais para a gente dar uma olhada nas respostas gerais, depois a gente inicia o bate-papo, ok? Peço a vocês que fiquem bem à vontade para poder me mandar qualquer tipo de questionamento. Estou abrindo aqui o chat também. Ah, tá aqui. Deixa no cantinho aqui. Já me ajeito aqui, pessoal. Desculpe. Aqui exige um... Deixa ele pequenininho esse chat aqui. Como é que eu deixo ele pequeno? Deixei no cantinho aqui. Então, vamos lá. Vocês estão vendo essas questões aqui? Fala, a primeira questão era qual é a hérnia de parede abdominal mais frequente nas mulheres? E aqui a resposta, na sua grande maioria, foi inguinal indireta, e a resposta é essa mesmo. A gente vai ver depois no nosso bate-papo ali que hérnia inguinal indireta é a mais comum tanto no homem quanto na mulher. Isso é uma pergunta frequente em residência. Eles perguntam nas mulheres para confundir com hérnia femoral, porque a hérnia femoral é mais comum nas mulheres do que nos homens, cerca de 4, 5 vezes mais frequente na mulher, mas a hérnia mais comum entre homens e mulheres é de longe a hérnia inguinal indireta, ok? Então, cuidar com essa questãozinha em prova de residência aqui. Também questão que eu já vi em prova de residência, essa aqui das estruturas abaixo, qual que forma o limite lateral do canal inguinal. E aí a gente vai ver os limites, mas o limite lateral é o ligamento inguinal. O limite medial é o tendão conjunto, ok? Então, cuidar aqui com os limites. Nós vamos repassar isso ali na descrição na aula mesmo. Terceira questão, das 5 que a gente propôs,
dizia assim, qual o nome da hérnia inguinal com encarceramento de apêndice secal, que é raro, mas a hérnia inguinal com essa tipicidade é a hérnia de Amiang. Né? Essa aqui a maioria acabou respondendo. Nós vamos passar as outras, Spiegel, Littré, Richter, lembrando que o Gimbernar não é uma hérnia, é um ligamento, que é o ligamento lacunar, que chama-se Gimbernar, colocado aqui só para confundir. Essa questão aqui sobre a classificação de Nihus, a gente vai passar, mas uma hérnia que tenha menos de 2 centímetros de anel, indireta, ela é um Nihus 1, ok? Então aqui, apesar da maior parte ter colocado, claro, eu botei 1,5 também, quer dizer, meio capciosa a questão nesse sentido, né? Mas menos de 2 centímetros é um Nihus 1, a gente vai ver isso também na classificação na parte da aula ali. E a quinta e última questão, 100% de acerto, que é o limite superior do triângulo de Hasselbalch, que são realmente os vasos epigástricos inferiores. Embora aqui eu tenha posto o limite superior, alguns livros colocam como limite lateral, uma vez que entendem, a gente vai ver na figura depois, que os vasos epigástricos estão lateralmente, que daí o triângulo seria lateral, medial e inferior, e não teria um superior. Mas ou superior ou lateral aqui seriam realmente os vasos epigástricos inferiores. Então é isso, começando com as perguntas, é isso. Agora vamos passar aqui a aula, deixa eu ver se consigo passar. Estão vendo a aula, pessoal? Não. Não, Não, ok. Está nas questões ainda. Nas questões ainda, beleza. New share, vamos lá. Não sei se aqui vai entrar, acho que não. Agora aqui. E agora, vamos ver, acusem aí se perceberem, né? Nada da aula? Nada. Não. Ok. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. É para iniciados. Vamos lá. Acho que agora vai aparecer. Tem uma pergunta aqui já, né, na questão 4, que em dúvida seria o anel profundo utilizado na classificação de Nihus. Ali falava sobre anel superficial, isso? Se for anel profundo mesmo, não é superficial. Então está errada a formulação da questão. Tá certo? O Juan aqui. Aí é só uma questão de formulação. A gente vai chegar na classificação, daí a gente já troca essa ideia. Mas é bom, podem fazer perguntas ou no chat ou podem intervir na hora que vocês quiserem também, ok? Agora estão vendo a aula, pessoal? Sim. Sim. Um bom dia a todos aí, né? Vamos começar para valer. De manhãzinha, quer dizer, não é tão manhã, mas vamos tocar brasa aqui. A ideia também é tentar fazer, apesar de ser descritivo aqui, algo bem prático, para fazer com que haja alguma... Se a gente puder, a gente pega alguma questão de prova de residência para vocês também, né? Que surja na frente. Deixa eu aumentar isso aqui. Joia. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, falar um pouquinho da anatomia aqui da região de parede abdominal, até para entendimento, principalmente das hérnias inguinais, que são aquelas mais comuns mesmo. Lembrar para vocês aqui da região anterior, com o reto abdominal e suas intersecções tendíneas. E lembrar principalmente da musculatura lateral do abdômen, representada aqui no mouse pelo oblíquo externo, que é o mais superficial. Depois aqui pelo oblíquo interno, que são cuja musculatura é um pouco mais profunda e justamente, desculpem, é vista aqui com um tipo de musculatura ao contrário do oblíquo externo. E, finalmente, o transverso, que é o mais profundo deles. Então, oblíquo externo, oblíquo interno, transverso, são camadas aí da musculatura abdominal lateral que vão formar depois boa parte do que a gente vai ver no canal inguinal ali propriamente dito. A definição ali da região inguinal é realmente a transição entre a coxa e o abdômen. Na verdade, a transição anatômica, anatomicamente falando, é o ligamento inguinal, né? O ligamento inguinal, acima dele, o que tiver acima dele pertence à região abdominopélvica, o que tiver abaixo dele é membro inferior. O canal inguinal é justamente por onde transita o funículo espermático no homem, o ligamento redondo na mulher, a gente vai ver o conteúdo, e constituído pelos limites, que nessa figura aqui eu acho bem interessante. Boa parte dos slides aqui são figuras, né? A gente consegue observar. Então, observem aqui o funículo espermático, sendo reparado por aqui.
E quando ele é reparado e trazido à frente, nós conseguimos ver bem o canal inguinal nessa figura. E esse canal inguinal, vejam a disposição dos músculos. Primeiro o oblíquo externo, que aqui foi retirado, mas o oblíquo externo estaria primeiro tapando isso daqui, como se fizesse realmente a parte do limite anterior. Depois que você rebate o oblíquo externo, você tira ele da jogada, ele fica ainda fazendo a parte superior aqui do canal. Entretanto, os limites lateral, olha aqui o ligamento inguinal, o limite medial é justamente a união dos músculos oblíquo interno e transverso, ou seja, formando o que a gente chama de tendão conjunto. A parte inferior aqui seria a continuação do ligamento inguinal e o ligamento pectíneo. Okay? A parte superior, o próprio oblíquo externo. Então, repetindo aqui, tendão conjunto, medialmente, ligamento inguinal lateralmente, ligamento inguinal e ligamento pectíneo inferiormente. Superiormente aqui, nós temos o oblíquo externo. Anteriormente, fechando todo esse processo oblíquo externo. E posteriormente, que é um dado bem importante, é a fáscia transversal. Ou seja, a face do músculo transversal é que vai estar colocada aqui posteriormente à região inguinal. E é justamente a fragilidade dessa fáscia que a gente entende como o principal fator para a formação de hérnia inguinal. Vocês conseguem ver meu mouse também, não? Tranquilo? Sim. Sim. Se a gente fosse Sim. considerar um elemento principal aqui como sendo o fator causal de hérnia inguinal, eu diria que é uma fragilidade da fáscia transversalis, ou da fáscia transversal. Okay? Aqui um resumo do que a gente acabou de falar ali, ou seja, dos limites do canal inguinal, ok? Não vou ser não tem muito sentido. Os elementos do cordão aqui, o que a gente chama de principal elemento do cordão é o ducto deferente no homem, o ligamento redondo da mulher. O ligamento redondo é interessante, gente, porque quando você está fazendo uma cirurgia na mulher, você pode, principalmente se ela for por vídeo, você pode detonar esse ligamento redondo. Ou seja, cabe ao cirurgião, fica a critério dele, abrir totalmente o ligamento redondo ou não. Isso facilita, cirurgicamente, quando a gente simplesmente corta o ligamento redondo, porque você não tem justamente o elemento ali. Você pode colocar uma tela livre sobre o ângulo inguinal profundo. Ou sob, na verdade, porque está abaixo dele. Né? Mas eu digo, você fecha o ângulo inguinal com a tela sem se preocupar com o conteúdo, no caso da mulher, na cirurgia videolaparoscópica. Na cirurgia aberta, entretanto, há uma possibilidade de você ter rompimento, de você ter lesão nervosa quando você solta o ligamento redondo do útero, no caso da cirurgia convencional. Então, é preferível que na cirurgia convencional você deixe o ligamento, assim como você deixa o ducto deferente no homem, ok? Bom, plexo pampiniforme, que é justamente um plexo venoso, cheio de pequenas veias. O cremaster, que é uma musculatura orientada para se unir ao testículo, que nada mais é do que continuação das fibras do oblíquo interno. Só que é interessante porque o cremaster ele é involuntário daí, né? Essas fibras se tornam involuntárias. Vasos linfáticos na região, costuma ter bastante vasos linfáticos na região mais superficial, a região inguinal, mas também dentro do funículo. Artéria testicular, e aqui o cuidado para não lesar a artéria e você não fazer uma orquite isquêmica depois. Okay? E o ramo genital do nervo gênito femoral, que também se deve, na medida do possível, ter cuidado, porque uma eventual lesão nesse nervo pode trazer ali uma hipossensibilidade na região gênito femoral. Aqui mais uma imagem. Nessa imagem dá para destacar aqui os ânulos, justamente o inguinal superficial e o profundo aqui. Ok? Então, o ânulo inguinal profundo, aquele mais profundo à parede, costumeiramente proveniente da fáscia transversalis mesmo, e o ânulo inguinal superficial, que se encontraria, como vocês podem observar nessa figura. Chama atenção aqui também a questão semiológica. Dá para perceber que no homem nós conseguimos, introduzindo o dedo aqui na região da bolsa escrotal, colocar o dedo no ânulo inguinal superficial e pedir para ele fazer uma manobra de Valsalva. Se a ponta do teu dedo você sentir um conteúdo, a hérnia é indireta. Se você sentir que o conteúdo vem do lado do teu dedo, a hérnia é direta. Se você não sentir nada, ainda bem, não tem hérnia, ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos também uma imagem só destacando os anéis, né? E o funículo percorrendo o trajeto.
Esse famoso triângulo de Hasselbalch, observem aqui, é o local mais propício a ter hérnia direta. Ou seja, se a hérnia indireta ela vem pelo canal, olha aqui, o canal está aqui. A disposição importante aqui assim, é o canal, o ânulo superficial, o ânulo profundo, são os vasos epigástricos inferiores, e aqui, medial ao canal inguinal e medial aos vasos, esse triângulo. O triângulo, então, que é formado pelos vasos epigástricos inferiores, superiormente aqui, lateralmente pelo ligamento inguinal e pectíneo, e medialmente pela borda lateral do reto abdominal. Para que serve encontrar o triângulo de Hasselbalch? É o local de surgimento das hérnias inguinais diretas, que vêm medialmente aos vasos epigástricos inferiores. Ok? Então aqui fica bem boa, essa figura é boa para demonstrar o local da região da hérnia inguinal direta e o local da região da hérnia inguinal indireta que vem pelo funil. Ok? Tá quietinho porque é de manhã ou... Né? Vamos lá, gente. Se tiverem dúvida, fiquem à vontade. Pelo chat ou perguntando aí mesmo, não tem problema nenhum. O que mais aqui? Aqui é mais uma figura demonstrando isso também, ou seja, desse lado aqui, vocês veem, cadê os vasos epigástricos? Estão aqui, ó, nessa posição. Então, se você tem uma hérnia posicionada medialmente aos vasos epigástricos, ela tem que ser direta, por fraqueza da parede. Enquanto se você tem uma hérnia proveniente lateralmente aos vasos epigástricos, você tem uma hérnia inguinal indireta. Reparem também que a indireta, por ser por dentro do funículo, ela é íngino-escrotal, levando a, eventualmente, a edema da bolsa escrotal. Enquanto a hérnia é direta, não. A hérnia direta ela não tem comunicação com a região testicular, porque ela é por uma fraqueza da face transversalis direta. Certo? Então é sutil essa diferença. Do ponto de vista de tratamento, não muda muito, porque você vai ter que colocar a tela, quando você utiliza a tela, usualmente, muda na convencional ainda muda um pouco, mas no tratamento laparoscópico, por exemplo, você vai ter que colocar a tela em cima dos dois defeitos mesmo, seja do funículo, se tiver, ou medialmente aos vasos. Ok? Em questão de inervação aqui, tomar os devidos cuidados, principalmente com essa inervação mais superficial, o ilho inguinal e o ilho hipogástrico, porque aqui se reserva a funcionalidade de inervação de sensibilidade mesmo na região inguinal, ok? Isso, eventualmente, é mais fácil você ter lesão em cirurgia convencional, né? Nessa imagem aqui, para destacar os ligamentos, olha aqui o ligamento inguinal nascendo da espinha ilíaca anterosuperior, seguindo até a pube, como o limite dos membros inferiores para baixo, abdômen para cima. Reparem que ao final aqui do ligamento inguinal nós temos o ligamento lacunar e um espessamento do ligamento inguinal vindo para a região do ramo superior da púbia, aqui o ligamento de Cooper ou o ligamento pectíneo. Aqui tem os três epônimos dos ligamentos, ó, que são também bastante utilizados no dia a dia, ainda dependendo das circunstâncias. Então você vê que o ligamento inguinal é conhecido como ligamento de Poupart. O ligamento pectíneo, muito conhecido como Cooper. O pessoal pouco fala pectíneo, ligamento de Cooper, dá um ponto lá no ligamento de Cooper. E o ligamento lacunar aqui embaixo, conhecido como ligamento de Gimbernat, okay? Que foi uma das alternativas daquela questão. Aqui só para vocês observarem bem a característica do ligamento, como ele é diferente, é uma estrutura relativamente boa de você observar durante um procedimento cirúrgico convencional, né? Essa imagem eu acho bacana também, porque aqui ela mostra, pessoal, bem a região do trígono, ou seja, aqui é do lado esquerdo do indivíduo, né? Aqui o reto abdominal, o músculo reto. Aqui a região inguinal, os vasos epigástricos, né? Aqui os vasos epigástricos aqui subindo, formando o triângulo de Hasselbalch, novamente. Ou seja, aqui é a região mais comum de hérnia direta. Se vocês observarem, aqui também mostra uma região ao lado dos vasos femorais e abaixo do ligamento inguinal. Essa região aqui é mais comum para quê? Para a hérnia inguinal, para a hérnia femoral, né? Olha aqui, ó, para a hérnia femoral. A hérnia femoral, você fala, mas é tão pertinho. A hérnia inguinal indireta, ela viria pelo funículo aqui. A hérnia direta aqui e a femoral abaixo. A femoral, ela tem uma característica interessante porque, para você, do seu ponto de vista cirúrgico,
corrigi-la, quando você faz a cirurgia aberta, você tem que transformar essa hérnia femoral numa hérnia inguinal. Você tem que abrir o ligamento aqui, ou passar ele por baixo aqui, e esse conteúdo que está aqui, jogar para cima para você estender uma tela até esse orifício. Na cirurgia laparoscópica é mais fácil porque você identifica logo abaixo ali da região da pube um local por onde, se tiver eventração, você já sabe que é a hérnia femoral. Então a hérnia femoral ela fica colocada abaixo da região onde você tem as hérnias inguinais. Bom, o conceito é simples, né? A hérnia abdominal, de uma forma geral, é a protrusão de um órgão ou víscera através de um orifício ou defeito na parede abdominal, seja ela onde for, né? Pode ser umbilical, pode ser na linha semilunar, enfim, vários locais ali, incisional, como vocês vão observar na sequência também. Aqui é a classificação. Qual a diferença entre hérnia epigástrica e hérnia umbilical? Pequena, a hérnia umbilical está bem no umbigo, a epigástrica está na linha mediana acima do umbigo. E pode ser espontânea, eventualmente, também. Né? Às vezes se confundem as duas. Hérnia incisional ou ventral é aquela no local de cirurgia prévia. Né? A de Spiegel é uma hérniazinha interessante, porque ela ocorre justamente na linha de Spiegel. Essa linha de Spiegel é o local onde terminam os músculos laterais, ou seja, onde o oblíquo externo, o interno e o transverso terminam, e começa a partir dali a bainha anterior do reto abdominal. Pode ter uma fragilidade nessa região, formando a chamada hérnia de Spiegel, que é rara, de diagnóstico um pouco mais difícil e cirurgicamente não é tão simples de ser corrigida, tendo em vista ali a musculatura da região. Hérnia lombar ou dorsal, que é uma hérnia difícil de diagnóstico também. Normalmente o diagnóstico de uma hérnia lombar ele não é clínico, porque é difícil você ter um diagnóstico diferencial com uma lombalgia mesmo, ou com alguma situação característica de dor lombar ali diferente. Hérnia obturadora é outra hérnia de difícil diagnóstico, que é pelo canal obturatório, okay? E também difícil resolução, tendo em vista a anatomia da região. Aí hérnia ciática e as inguinais velhas conhecidas, femoral e crural, que eu coloquei aqui. Bem, aqui uma hérnia umbilical, aqui uma hérnia epigástrica bem grande, né? Reparem o tamanho da hérnia incisional aqui no caso, aqui uma epigástrica incisional. Conceitos, que aqui também vale a pena para a gente. A hérnia primária é aquela que se apresenta pela primeira vez, recidivada, que já sofreu intervenção previamente. E é interessante quando o paciente, infelizmente, alguns pacientes têm uma tendência a recidivar de forma impressionante. Você pega pacientes, às vezes, operados 5, 6 vezes já, por diferentes cirurgiões, ou seja, realmente são pacientes que têm ali uma fragilidade músculo-ligamentar grande para você conseguir ter sucesso. Quando a hérnia é recidivada uma vez, isso é um dado importante aí para o pessoal, para a prova de residência, quando ela é recidivada uma vez, por exemplo, o cara fez aberto, qual é a melhor forma de você operar a segunda vez? Sempre o contrário da primeira. Ou seja, se ele fez aberto a primeira vez, a melhor forma de você atuar na recidiva aberta é por vídeo. Se ele fez por vídeo a primeira cirurgia e recidivou, a melhor forma é aberta. Por que isso? Porque são planos anatômicos diferentes. Sendo planos anatômicos diferentes, quando você tem uma cirurgia aberta primeiro, você entra mais profundo no vídeo e consegue pegar um plano mais virgem ali, do seu ponto de vista anatômico, para conseguir intervir. Se o paciente fez uma cirurgia mais profunda primeiro, seja por vídeo, você consegue, num plano mais superficial, às vezes, encontrar uma facilidade maior. Por isso que você inverte. Agora, quando o paciente já fez as duas, aí, meu amigo, vai fundo, né? Escolhe a tua técnica preferida e tenta. O termo redutível significa que você consegue reduzir o conteúdo, ou seja, ou espontaneamente volta, ou com o dedo, com o exame físico você reduz. Se ela não é redutível, ela só pode ser ou encarcerada ou estrangulada, ou seja, se for encarcerada, ela tem conteúdo ali preso que você não consegue reduzir de jeito nenhum. Embora alguns pacientes cheguem com a hérnia encarcerada, às vezes por meses. Eu estou com há 5 meses com esse negócio aqui. Se olhar, você não consegue reduzir, a hérnia está encarcerada. Então, isso aqui não dá para a gente colocar como um procedimento cirúrgico necessário no primeiro momento. Se a hérnia é estrangulada, aí sim, já o encarceramento com isquemia, necrose, ou seja, com comprometimento vascular. Essa aqui, obviamente, é de cirurgia de urgência mesmo.
Alguns tipos específicos de hérnia, para vocês guardarem, é hérnia Richter. Vejam, quando pega apenas a borda antimesentérica. Olha aqui, o intestino delgado vindo, somente a borda longe do mesentério, o mesentério está aqui, né? A borda antimesentérica foi picada pela hérnia, ok? Ocasionando, então, a chamada hérnia de Richter. Ela não precisa ser necessariamente inguinal. Inclusive, a mais comum nesse tipo de situação é a femoral. A femoral tende a encarcerar mais que a inguinal, sabe? Embora ela seja muito menos comum, ainda bem, mas ela é mais contundente e preocupante no sentido de encarceramento. Uma hérnia de deslizamento é aquela cujo saco uriniário é parcialmente formado pela parede de uma víscera. Ocorre mais frequentemente nas inguinais indiretas grandes, é aquela que realmente vai até a região escrotal. Né? Hérnia de Littré, não sei se é assim que fala, mas tentei falar um francês bonitinho, é aquela que envolve o divertículo de Meckel. Pô, o cara tem que ganhar na loteria, né? Primeiro que ele tem que ter o divertículo de Meckel, que não é comum. Depois esse divertículo entrar na hérnia. Então, realmente, a hérnia de Littré é para ser fotografada. Hérnia obturadora pelo canal obturador, ciática através do foro amido ciático, perineal envolve a região perineal e é bem rara. E resposta de vocês nas questões lá, hérnia de Aniande, que envolve ali o apêndice secal, ok? Aqui eu não vou falar, a gente já comentou sobre a hérnia inguinal direta e indireta, ou seja, a direta medial aos vasos epigástricos, as indiretas laterais, as indiretas elas vêm pelo funículo espermático, né? Pelo canal propriamente dito ali. Hérnia femoral mostrando mais uma vez abaixo do ligamento inguinal, aqui, ó. Então, abaixo do ligamento inguinal, uma hérnia femoral. Aqui uma hérnia gigantesca, né? Não consigo, olhando assim, dizer se ela é inguinal ou femoral. E nem no exame físico, né? Porque um anel desse, provavelmente inguinal mesmo, né? Grande, chega, o indivíduo, ele se repara que ele é um indivíduo magro, com uma hérnia tão grande que chega a tapar aqui, inclusive, a região genital dele. Uma hérnia de Spiegel vista a tomografia, justamente aqui os dois músculos reto-abdominais, na transição da musculatura lateral, aqui uma abertura, formando então a hérnia de Spiegel, ok? Que, volto a dizer, às vezes é diagnóstico difícil, você acha que é da cabeça do paciente, até que se faz uma tomografia. Em termos de prevalência aqui, a população geral tem uma incidência que gira em torno de 3 a 8%, sendo um pouquinho maior, principalmente as inguinais, no sexo masculino. Aí, né? 75% de todas as hérnias ocorrem na região inguinal, ou seja, uma supremacia realmente da hérnia inguinal, sendo que 50% dessas são inguinais indiretas e 24% são diretas. As hérnias incisionais representam 10% do total e as femorais são um número menor, né? São 3% aí, sendo mais comum nas mulheres. Então, repare que realmente a hérnia mais comum de longe são as inguinais indiretas. Os fatores implicados podem ser congênitos ou adquiridos, normalmente são congênitos nas hérnias inguinais indiretas, ou seja, oblíquas externas, né, aos vasos epigástricos, e adquiridas naquelas diretas, ou seja, oblíquas internas aos vasos epigástricos. Okay? Alguns elementos naquelas adquiridas são fatores predisponentes. Né? O paciente, obviamente, obeso, o paciente com DPOC, normalmente pela pressão maior exercida, que acaba exercendo na intraabdominal, pela CIT, o tabagismo, a gestação é um fator predisponente, principalmente a hérnia umbilical. O diagnóstico, de uma forma geral, o diagnóstico de hérnia ele é clínico, né? Ou seja, é pela queixa do paciente e pelo exame físico do médico. Então, abaulamento na região onde o paciente se queixa, costumeiramente positiva a manobra de Valsalva, né? Eventualmente há necessidade de você ter que fazer um exame de imagem, e aí a gente costuma começar com uma ecografia de parede abdominal, pela questão de custo e pela facilidade do exame. E se for o caso, embora eu tenha posto tomografia computadorizada aqui, um exame melhor para ver hérnia depois da ecografia seria a ressonância magnética, ok? Já deu 40 minutos aí, né? Uau!
Bom, Não. estão me ouvindo, gente? Deu meia hora. Sim. Se Meia cair hora aí, agora. se cair a gente volta, tá? Digo, voltamos aí, eu vou já estou numa fase mais adiantada aqui, mas de qualquer maneira, se cair a gente é só retornar ali sem grandes problemas. Eu vou tocando aqui. Aqui a classificação propriamente dita, e realmente é um inguinal profundo, como na pergunta que foi feita, não é o inguinal superficial. Então, se estava superficial na pergunta lá, eu não me atentei a isso, está equivocado a pergunta. Todos ganham a questão. A hérnia tipo 1 é com um anel inguinal profundo menor que 2 centímetros, classificação do Niels. Tipo 2, então, com um anel acima de 2 centímetros, ela é indireta, as duas têm que ser indiretas mesmo, né? O tipo 3 é que, na verdade, é uma hérnia direta, ou seja, o defeito é na parede posterior. O que ela pode ser direta, pode ser mista ou pode ser uma hérnia femoral. Por isso que ela é subclassificada no tipo 3. E a tipo 4 é recidivada, podendo também ser subclassificada. Acho que o mais importante aqui guardar para vocês, para a prova de residência, é tipo 1, menos que 2 centímetros, indireta com menos de 2 centímetros. Tipo 2, indireta com mais de 2 centímetros. Tá? Tipo 3 é direta, principalmente, porque ela é parede posterior. E o tipo 4 é recidivada. Guardou isso, eu já estou bem feliz aí. Tá? Escolha da técnica. Tratamento. Técnica vai muito de acordo com a experiência do cirurgião mesmo, como ele se sente seguro o suficiente para poder fazer o procedimento. Ok? Então, fazer aberta ou fazer por vídeo é uma questão de familiaridade com a técnica por parte do cirurgião e, obviamente, a abordagem com o paciente prévia, exceto nos casos de urgência, onde ele não vai ter essa possibilidade. No caso de urgências, em hérnias estranguladas, a tendência é fazer de forma convencional a cirurgia, pela possibilidade que você tem de ter que mexer no intestino também. Não é nada óbvio que você possa até tentar iniciar por vídeo e, eventualmente, ter que abrir o procedimento na sequência. Bom, nas técnicas abertas, nós temos aqui algumas. Bassini, que aproxima basicamente o limite lateral com o medial, ou seja, fecha o tendão conjunto com o ligamento inguinal, não usa tela. Aliás, nessas 3 técnicas não se usa tela, ok? McVeigh, a única diferença é que além de fazer o Bassini, você ainda dá uns pontos ali no ligamento pectíneo, no ligamento de Cooper, também não usa tela. Isso aqui era, quando eu comecei a fazer residência, a gente usava o Bassini para hérnia indireta e o McVeigh para hérnia direta. O Shoedice seria das 3, talvez a melhor técnica, embora a mais difícil de ser feita, porque exige uma imbricação em 3 ou 4 camadas, justamente da face transversal. Então, ela é uma cirurgia mais demorada e que exige o mais refinamento na técnica, também não usa tela. Naquelas que usam tela, a prótese, a principal delas é a de Liechtenstein, que está aqui, né? Que a gente usa a prótese abaixo da poneurose, fixada no tendão conjunto do ligamento inguinal. Qual é a vantagem de se usar tela? Bom, primeiro, menos dor para o paciente, pelo menos em tese, na cirurgia, porque você não tem por isso que ela diz tension free, né? Não tem a tensão. Quando você, na técnica anterior, como a de Bassini aqui, ou de McVeigh, voltei no slide, você aproxima o limite lateral do limite medial, fica uma tensão grande. Okay? Quando você deixa uma tela simplesmente cobrindo, mas sem mexer nesses limites, ela fica com tension free, ou seja, com muito menos tensão. Por isso, menos incômodo para o paciente no pós-operatório, menor chance de recidiva, e aqui talvez seja o ponto principal para a utilização de tela que ocorreu ali a partir da década de 90. Né? Ou seja, ali estourou o uso de tela. Hoje, realmente, é muito difícil a gente fazer cirurgia em região inguinal sem tela. Aqui os tipos de próteses a serem utilizadas, né? A mais costumeira é essa daqui que eu estou indicando para vocês, que é uma tela de polipropileno mesmo, mais simples. Mas aqui tem plug, tem uma série de outras telinhas aqui. Tem uma tela de fáscia dupla. Não tem também nenhuma identificação com qual é melhor ou pior necessariamente. A questão está muito da experiência do cirurgião em utilizar um determinado tipo de tela. Técnica de Bassini, como eu falei, aproximando um lado do outro, ou seja, o ligamento inguinal do tendão conjunto, por isso ela fica com uma tensão razoável. Shoedice é a mesma, só que o Shoedice você separa em camadas. Então você vai pegando a parte superior de uma com a inferior de outra, você vai imbricando camadas. Por isso a Shoedice tende a ser a principal dessas sem tela.
Com a tela, o Liechtenstein é, sem dúvida, mais utilizado, que é ele quem fecha a face transversal, mas deixa os limites no lugar. O plug é a colocação de uma tela para recobrir o ânulo inguinal profundo, ou seja, se o ânulo é muito alargado, o plug entra e fecha esse ânulo, depois de secada a hérnia. Aqui alguns passos da cirurgia de Liechtenstein. E a cirurgia vídeo assistida, né? A cirurgia laparoscópica propriamente dita. Existem duas possibilidades, o TAP e o TEP. O TAP, na verdade, as duas você mexe na mesma região, né? A diferença é como você vai abordar essa região. No TAP, você entra na cavidade peritoneal, faz pneumoperitônio, abre o peritônio e age de baixo para cima. Ou seja, por isso que ela é chamada de transabdominal pré-peritoneal, porque a região é pré-peritoneal. Reparem que é igual aqui e aqui. No TEP, você não entra na cavidade, você cria um espaço, esse espaço existe, ele é virtual, porém você cria a possibilidade de operar através desse espaço usando o gás. O CO2 ele entra entre o reto abdominal e o peritônio, por isso que ela é pré-peritoneal, ela é à frente do peritônio. Okay? Qual é melhor? Também não tem uma resposta para isso, depende também da experiência de quem faz esse procedimento. Eu costumo fazer mais TEP do que TAP no dia a dia, mas até porque eu deixo a TAP reservada para que situação? Quando que eu uso a TAP? Isso é uma questão pessoal, né? Tem gente que só vai direto para a TAP. Quando eu faço a TEP, que é extraperitoneal, e vaza ar para dentro da cavidade. Quando vaza ar para dentro da cavidade, o TEP fica muito difícil de ser feito, porque o ar da cavidade ele tende daí a diminuir o espaço para você no TEP. E às vezes você daí converte para TAP, ou seja, você entra na cavidade mesmo e abre o peritônio e faz o procedimento daí, utilizando o pneumoperitônio a teu favor e não contra você, caso ele aconteça no TEP. Ok? Aqui só uma imagem da cirurgia por vídeo, ou seja, aqui você no TEP criando espaço, ó, com o ar aqui dissecando essa região, certo? Normalmente no TEP, esses aqui são incisões para o TEP, ou seja, uma umbilical para a ótica e duas menorzinhas, que você pode utilizar tanto para a correção do lado direito quanto do lado esquerdo e até bilateral. Isso é a grande vantagem da vídeo, né? Você coloca 3 orifícios, corrige bilateral. Evita um corte aqui e um corte aqui, nessas duas regiões. Aqui uma imagem da tela sendo colocada, né? Deixa eu ver uma pergunta aqui. O Juan está perguntando se tem evidência de TEP ou TAP ter menor taxa de infecção quando comparada uma técnica com a outra. Boa essa pergunta. Eu acho assim, eu não vejo, nunca vi um trabalho mostrando questão de diferença estatística de infecção entre uma técnica e outra, até porque se parte do pressuposto que a hérnia é uma cirurgia limpa, né? Seja a hernioplastia é uma cirurgia limpa. Então, tanto o TEP quanto o TAP, eles têm o mesmo índice de infecção, assim como o mesmo índice de recidiva, em princípio. O que talvez ocorra mais no TAP, comparado ao TEP, é, eventualmente, oclusão intestinal posterior ou lesão de alça, porque o TAP você tem que fechar o peritônio. Você abre o peritônio para operar e tem que, no final, fechá-lo. Se você não fechar esse peritônio adequadamente, você favorece a formação de aderências e, eventualmente, até uma lesão intestinal ali. Mas para infecção, não. Tá? E diria mais, na verdade, não é nem para ter diferença estatística de infecção, diferença significativa, estatística, entre a técnica aberta e a laparoscópica, porque a gente parte do pressuposto que hérnia herniorrafia é um procedimento limpo. Então, não é a forma de tratamento que vai trazer diferença de infecção. Se estiver tendo diferença de infecção, é um problema técnico. Não da técnica, mas um problema técnico do cirurgião, provavelmente na utilização das normas cirúrgicas. Aí, ok? Bom, aqui é o último slide, daí a gente abre espaço para bate-papo. Tá? As principais complicações cirúrgicas, se fosse perguntado isso numa prova, eu colocaria realmente orquite atrófica. Okay? Orquite isquêmica atrófica seria aquela mais frequentemente utilizada, né? Estou batendo um pouquinho com as coisinhas aqui, mas estão indo. Onde acho? A mais. Dor inguinal crônica, e essa não é algo que a gente queira, portanto,
um cuidado bem importante, vou voltar só no slide anterior aqui, nesse aqui, é nós cuidarmos aqui, gente, tá? Quando a gente tem a cirurgia laparoscópica, fundamentalmente aqui, da região, vocês reparem que mais lateralmente nós vamos ter um trígono que a gente chama de trígono da dor e aqui o trígono do terror, que é o de Doom, que é relacionado à lesão vascular, então por isso do terror. E aqui o trígono da dor. O trígono da dor é aquele que nós temos questão de pegar os nervos. E se realmente ficar manipulando aquela região ali, você pode trazer dor crônica para esse paciente, que seria extremamente desfavorável. Lesão de deferente, é difícil que você faça lesão de deferente bilateralmente, né? Mesmo com hérnia bilateral, mas obviamente tem que tomar cuidado, é bem fácil de ver o deferente também. Hidrocele, que seria o acúmulo de líquido nas camadas ali ao redor do testículo. Seroma na região, principalmente em cirurgia convencional. Cisto de cordão, bem comum. Já hematoma é uma coisa relativamente comum, se vê principalmente depois do vídeo também. Então, a aberta também faz, né? Hematoma, normalmente esses hematomas são benignos no sentido de evolução, ou seja, eles melhoram sozinhos. Tá? Infecção, raro, ainda bem, porque sendo cirurgia aberta, o índice de infecção ele não pode passar de 2% mesmo, né? E a gente não vê isso com frequência, graças a Deus. Claro que em cirurgias de hérnia estranguladas, que já tenham ali um elemento, por exemplo, de necrose intestinal, você não vai usar tela, e aí aumenta a chance de infecção, mas não usa tela nos casos de ter alça intestinal já com sofrimento. Ok? Daí você aborta a questão da tela. Bem, isso aqui terminava os slides. Então, a partir de agora, eu vou abrir aqui para um chat, pode ser por pergunta aqui, ou pode ser também por, se vocês preferirem, podem falar, não tem problema nenhum. Tá? Gente, fiquem à vontade aí. Pô, desculpem esse... Estou tentando aqui, estou me batendo, mas eu vou dizer, né, a gente agora tem que buscar ser tecnológico também, né? Quer dizer, é questão de tempo, daqui a pouquinho a gente começa a pegar o jeito. Alguma colocação aí que vocês vejam frequentemente, vocês estão estudando já para a prova de residência, ou seja, alguma questão de prova que vocês passaram da região inguinal, que vocês notaram de hérnias, e principalmente de hérnia inguinal, não? Ah, tem mais pergunta aqui. Ops, tem coisa boa aqui, ó. Vamos lá. O Matheus pergunta aqui. Como vai, doutor? Obrigado. Vou bem. Considerando uma hérnia unilateral por vídeo, você corrige bilateralmente para evitar... Não. A hérnia unilateral, você só corrige a região machucada, até para evitar lesão, mesmo que seja, você vai mexer numa área que não tem, você não tem por que botar tela numa área que a anatomia está íntegra, né? Então você só age unilateralmente, tá? Só vai operar bilateralmente quando tiver evidência de hérnia bilateral. Aí, ou coloca a tela sobre... só do lado afetado mesmo, Matheus, tá? Vamos ver aqui, a lesão do plexo pampiniforme também é uma complicação como orquite isquêmica. Não é. O plexo pampiniforme, as veias são muito pequenas. A questão de pegar o plexo é sangramento. Ela não vai fazer necessariamente, pelo menos que eu entenda, eu não entendo dessa forma. Você não consegue lesar todas as veias, são várias pequenas veias na região, então acho que é mais sangramento mesmo. Agora, uma lesão grande, vascular, pegando ali plexo, pegando artéria, assim, não entendi aqui se essa questão que você viu falava que o plexo pampiniforme levava a orquite isquêmica, é isso? Para mim, quem leva a orquite isquêmica é uma lesão arterial, fundamentalmente, né? Mas aqui teria que ver com cuidado, teria que ver essa questão. Se você quiser depois me mandar essa questão, pode mandar por e-mail, por WhatsApp, não tem problema, eu vejo para entender direitinho, né? A Ana pergunta aqui, alguma diferença no pós-operatório do TEP e do TAP? Não. Pós-operatório para o paciente é exatamente o mesmo. Costuma ser muito melhor as duas técnicas do pós-operatório do que nas técnicas abertas, né? Porque esse paciente que faz a cirurgia vídeo assistida, ele entra no consultório, ele sai do hospital caminhando normal. Costumeiramente, isso que acontece. Já na cirurgia aberta, ele sai claudicante, né? Digo, sente a dor dos pontos que você dá na aponeurose, né? Agora, entre TEP e TAP, não. Ótima pergunta aqui, Takashima. Eu não falei mesmo. Uso do antibiótico.
O uso do antibiótico, acho que assim, cirurgia limpa, você tem duas opções ali, né? Em tese, sob o ponto de vista de técnico operatório, você não precisa nem usar antibiótico. Tá? Qual a evidência de estar usando? Não existe evidência de usar antibiótico. Agora, se perguntar para 100% dos cirurgiões, todo mundo usa. Né? Então, eu diria assim, usar pelo menos preventivamente, na hora por causa do uso da prótese. Aí sim, ok? Usar antibiótico terapêutico não está indicado. Entre nós aqui, muitos cirurgiões mantêm em casa com 7 dias de antibiótico. Mas para a prova de residência de vocês, se cair, eu diria antibiótico profilático devido à prótese. Só por isso. Tá? Ou seja, na hora da cirurgia, endovenoso, 1 grama de Kefazol, ponto final. Tá? Ah, sim, esvaziamento vesical. Boa tua pergunta também. A gente não precisa passar sonda. Tá? Eu acho que passagem de sonda é desnecessária. Agora, se é uma cirurgia eletiva, o paciente está entrando ali no centro cirúrgico, para uma cirurgia de hernia inguinal por vídeo, vai no banheiro e esvazia a bexiga, entendeu? Quer dizer, o último ato desse indivíduo antes de entrar na sala de cirúrgica é ele esvaziar a bexiga dele. Isso é bem importante porque facilita o teu procedimento cirúrgico, certo? Quando já tem peritonite, o Cássio pergunta aqui, quando já tem peritonite, aí não se faz vídeo mais. Isso. Não pelo vídeo necessariamente, Cássio. Peritonite, deixa eu ver, se houve uma lesão, por exemplo, que eu estou entendendo aqui, de alça devido a um estrangulamento, né? Se houver essa lesão, você pode até fazer o vídeo, você não vai usar a tela, de jeito nenhum. Tela, não. O fato de ser por vídeo, é difícil você conseguir por vídeo fazer um procedimento seguro numa hérnia que já esteja estrangulada. Por isso que a maior parte dos cirurgiões faz aberto, mas dá para você tentar iniciar por vídeo. Uhum. Joia. Então, é isso, aquela questão, né? Do plexo pampiniforme, eu queria dar uma olhada. Não consigo te dizer exatamente aqui. Bem, bom dia, professor, tudo bem? Tudo bem. O antibiótico profilático, isso, a gente já respondeu agora aqui, né? Aqui a próxima, a diferença na curva de aprendizado do TEP e do TAP. A tendência maior ali, é mais difícil, costumeiramente, fazer o TEP do que o TAP. O TAP, por você entrar na cavidade abdominal e vir de baixo para cima, você tem uma visão mais panorâmica, você tem mais espaço para mexer, para dissecar as regiões ali, que o Matheus está perguntando, entre o TEP e o TAP. O TEP, como o teu espaço ele é menor, você tem um pouco mais de dificuldade. Então, a tendência é o indivíduo ter mais facilidade no TAP do que no TEP. Entretanto, o TAP tem um passo chato, que é o fechamento do peritônio depois, que o TEP não tem. Ou seja, o TEP você não precisa usar porta-agulha lá dentro, você não precisa usar agulha. E o TAP, embora seja mais fácil para operar a hérnia, colocar a tela, é mais chato de você fazer os pontos ali, ok? Então, também não é tão simples. De uma forma geral, a maior parte dos cirurgiões que começam a fazer vídeo se familiarizam primeiramente com o TAP e depois com o TEP. Mas não é uma regra, ok? Paciente sexo masculino, 78 anos de idade, apresenta hernia inguinal direta. Acho que deve ser aquela questão, né? Isso. Ah, legal. Você já puxou aqui. Bom. Paciente sexo masculino, 78 anos, quer dizer, já tem idade. Essas questões, as perguntas, elas vão para todo mundo, gente? Digo, vocês veem a questão ou não? Não, só algumas. Não, doutor, Só algumas. só quem manda para todo mundo. Então, vou ler aqui para vocês. Tá? Depende. Questão, diz assim, paciente do sexo masculino, com 78 anos de idade, ou seja, de idade já, apresenta hernia inguinal direta. Foi submetido a uma hernioplastia pela técnica de Liechtenstein. No primeiro dia de pós-operatório, apresentou aumento importante do volume e dor no testículo ipsilateral. Você fez uma orquite. A ultrassom Doppler verifica-se a ausência do fluxo sanguíneo no testículo direito. Qual a causa da orquite isquêmica? A resposta à questão, segundo o que foi colocado aqui, era trombose do plexo pampiniforme. Você sabe me dizer se nessa questão era da alternativa, se tinha alternativa relacionada à artéria testicular ou não? Tinha, eu mandei as alternativas junto. Ah, desculpa, querida, não vi aqui. Peraí. É que para mim só eu veio errei a questão também. Oi, desculpa? Eu errei a questão também, mas a resposta correta era do plexo pampiniforme. Trombose do plexo pampiniforme. E a alternativa, eu não estou com elas aqui, pelo menos eu não estou conseguindo enxergar. Era A, ligadura da artéria cremastérica, B, ligadura da artéria diferencial,
Uhum. C, ligadura da veia testicular. D, ligadura da artéria testicular. E E, trombose do plexo pampiniforme. Entendi. Puxa, fico te devendo essa certeza. Eu vou ter que dar uma estudada nisso aqui para poder te responder melhor. Depois eu vou atrás desse. E essa questão vinha da onde? Você lembra, Pro? Eu não lembro. Eu joguei agora aqui nas minhas questões, Ah, mas não, depois eu acho certinho e te mando também. até para tentar dar um feedback para a turma disso aqui. Eu não saberia te responder exatamente por quê. Eu vou ter que ir atrás dessa informação, tá bom? Tá bom, Mas se obrigada. puder depois me passar isso aí, pode ser por e-mail ou por WhatsApp, daí eu respondo e a gente passa para a turma daí. Pode ser? Tá bom. Obrigado. Aqui a Ana pergunta, professor, tudo bem? Em caso de hérnia encarcerada, até quanto tempo o senhor considera reduzir essa hérnia quando se torna urgência? Entendi. Ana, depende muito da questão do paciente, né? O paciente, se ele vier com uma queixa crônica para você, por exemplo, está 2 meses com a hérnia encarcerada ali, estou com incômodo na região, não é uma queixa tão forte, mas percebeu que aquele aumento de volume está ali há 2 meses, você não consegue reduzir, mas é um paciente ali de 60 anos, que já tem uma hipertensão, eu particularmente preparo esse paciente para a cirurgia como se fosse uma cirurgia eletiva, ou seja, se ele já está 2 meses com o negócio ali, dou meu celular para ele, digo, qualquer coisa se me liga, mas vai no cardiologista, me traz isso aqui já o mais breve possível, ou seja, eu eletivo a questão, tendo em vista que ele já está 2 meses com o problema. Agora, se ele chegou ali no pronto-socorro, às 6 horas, percebeu o encarceramento, você não consegue colocar para dentro, está com muita dor, esse é um paciente que eu sugiro você fazer no mesmo dia mesmo, entendeu? Quer dizer, fica muito mais em relação ao que o paciente sente do que propriamente a outra situação. Então, dá para dizer que o estrangulamento é uma urgência absoluta. O encarceramento, ele pode ser visto de uma maneira um pouco menos agressiva, ok? Dependendo das circunstâncias do paciente. Qual a forma ideal da anestesia e sedação? A forma ideal, se a gente vivendo no mundo aí das maravilhas, eu diria que na cirurgia aberta em hérnias pequenas, a anestesia local com sedação seria a melhor opção se o cirurgião ele tem intimidade com a questão de inervação da região. Então, assim, cirurgia, anestesia local com sedação para hérnias pequenas com correção convencional. Em relação a hérnias laparoscópicas, tem que ser cirurgia, tem que ser anestesia geral, né? Porque a chance de pneumoperitônio é grande. Se fez o pneumoperitônio, esse paciente tem que estar com sedação de anestesia geral. Então, para vídeo tem que ser geral, né? Agora eu vi aqui as alternativas, elas estavam para baixo, por isso que eu não tinha, desculpa, não estava direto ali na questão. Bom, vamos lá. Bom dia, professor. Qual o prognóstico de cortar o ligamento redondo? Tá. Há maior risco de prolapso uterino em multípara? Não. Não se vê, apesar dele ser um ligamento, obviamente, que compõe a questão da anatomia uterina, ali não se tem visto nenhum tipo de preocupação nesse sentido. Acho que existem outros ligamentos da região uterina que mantêm o útero no lugar, porque não há menção nenhuma. Claro que talvez em multípara ali possa até ter algum tipo de vínculo, né? Mas de qualquer maneira também eu diria assim, então em multípara que já tenha um histórico eventual de prolapso, ou então só pelo fato de ser multípara, mantém o ligamento. Você pode fazer a cirurgia sem cortar o ligamento, entendeu? Então, nesse tipo de situação, você simplesmente mantém o ligamento no lugar, como você mantém o ducto deferente, não precisa tirar. Já quando aparece uma hérnia femoral, a gente já prefere operar sem possibilidade de apenas orientar e observar. Isso, boa pergunta, Cássio. Como eu comentei na aula, a hérnia femoral ela tem mais predisposição a encarcerar e estrangular. Eu diria que sim, a hérnia femoral, a indicação cirúrgica ela é mais importante ainda. Agora, a hérnia femoral, como ela acontece mais em mulher, às vezes a mulher não sabe que é uma hérnia, né? Porque nem sempre ela consegue fazer uma protrusão maior. É difícil, às vezes, o diagnóstico, né? Às vezes tem que fazer realmente uma ecografia de parede ali, ou até uma ressonância para observar. Mas tendo esse diagnóstico, eu acho que uma hérnia femoral é bem-vinda o procedimento, sim. Tá? Ok. Bom, gente, pelo que eu vi aqui, nós finalizamos nosso bate-papo aqui. De qualquer maneira, eu fico à disposição de vocês aí. Qualquer coisa me avisem. Tem aquela perguntinha que eu quero ir atrás aqui ainda.
mas aí eu respondo para vocês num outro momento. Bom, agora a fase é essa, né? Agora ficamos em casa, né? Fiquem em casa, né, gente? Poupem-se e vamos aguardar os próximos andamentos relacionados aí a essa virose, esse incômodo incrível que nós estamos vivendo aí, tá? Gente, queria agradecer a presença de vocês, pedir desculpas que eu ainda estou me familiarizando aqui com as coisas e estaremos aí juntos nos próximos encontros, tá bom? Um ótimo dia a todos aí. Obrigada, professor. Obrigado. Valeu, professor. Obrigado, professor. Obrigado, hein? Se cuide. Saúde para todos. Obrigada, professor.